Olá, queridos. Eu sou Moisés. Seja bem-vindo ao canal ID Perguntas e Respostas. Aqui, pela graça de Deus, eu vou buscar responder as perguntas que são feitas. Tá? E é interessante porque, como é a primeira pergunta, né? Eu esperava uma pergunta um pouco mais simples de responder, mas Deus sabe de todas as coisas. E sem mais delongas, a nossa pergunta de hoje é: por que Jesus ainda não voltou? Com certeza esse é o questionamento de muitas pessoas. Né? Há a promessa, por que ela ainda não se cumpriu? Okay? O que falta para que finalmente a bendita esperança apareça nas nuvens dos céus? Antes da gente começar, né, gostaria de avisar, eu acabei não avisando isso ainda, só no Facebook, que agora nós vamos trabalhar quinta e segunda, ok? Eu vou sempre lançar os vídeos à noite na segunda e na quinta-feira, ok? Então fiquem ligados que uma hora a sua pergunta vai ser respondida aqui pela graça de Deus, ok? Mas vamos à resposta então. Por que Jesus ainda não voltou? Jesus, com certeza, é a melhor pessoa para nos dar esse norte, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, espero que você esteja com a sua aí, em Marcos capítulo 4, nós vamos começar a ter um norte para a nossa resposta. Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 26, diz o seguinte: Disse ainda Jesus: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Agora perceba com atenção o verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice. Por quê? Porque é chegada a ceifa. Grave essa parte aí, é chegada a ceifa. E vamos ver agora a luz do Apocalipse, essa mesma questão apresentada agora pelo apóstolo João. Apocalipse capítulo 14, rapidamente aqui, para a gente poder ganhar tempo, né? Eu espero que nossos vídeos sejam sempre curtos e bem explicativos, né? Então, Apocalipse, capítulo 14, verso 14 e 15, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, Jesus, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, fazendo ligação com aquela passagem que a gente leu antes. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos entender que há uma certa ligação entre o porquê que Jesus ainda não voltou com uma semeadura. É isso que nós vemos, tanto lá em Marcos quanto aqui em Apocalipse. Uma ligação, uma resposta mesmo da parte de Deus para nós, de por que ele ainda não voltou. Se nós entendermos o que essa parábola e essa passagem de Apocalipse querem dizer, nós podemos entender de forma plena e cada vez mais, né, a verdade ela se amplia, mas podemos ter um norte de por que Jesus ainda não voltou. Então vamos começar pelo básico, convidando vocês a abrirem suas Bíblias agora em Mateus capítulo 13. Abram suas Bíblias comigo. Agora tem esse negócio de Bíblia em aplicativo no celular, né? Se essa fosse a situação, você pode procurar nela também. Mateus
capítulo 13, verso 37, primeiramente, depois também o 38. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 37, diz assim: E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? Se você ler os evangelhos, muitas das vezes você vai ver Jesus falando que ele mesmo, Jesus, é o Filho do homem. Então, Jesus é o que semeia. Ele é o agricultor nessa semeadura. E o verso 38 diz: O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, Jesus é o agricultor, é tanto o que semeia, o que planta, quanto o que ceifa, quanto o que colhe. E o que é colhido e plantado e colhido, somos nós. Nós somos a semente que chegará um tempo em que ela amadurecerá. Ok? Sendo assim, vem a pergunta. Ok, nós somos a semente. Mas qual é a ligação entre o amadurecimento do fruto e a volta de Cristo? O que isso significa? Fruto. O que seria o fruto? Antes de nós entendermos o que seria o fruto amadurecido. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 e verso 23, né? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós percebemos que o fruto é o resultado da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Se o Espírito Santo estiver guiando nossa vida, controlando nossa vida, nós daremos fruto, ok? Imediato, em consequência da atuação dele em nossas vidas. E esses frutos nós podemos perceber que são o caráter. O nosso caráter será semelhante ao de Cristo. Ok? Agora, o que seria o fruto amadurecido? Porque é o fruto amadurecido, porque o fruto pode estar lá na árvore e está verde. Ainda não pode ser colhido. Então, o que seria o fruto amadurecido? O fruto que vai fazer com que o ceifeiro ceife o fruto, que Cristo volte. Apocalipse, agora nós vamos fazer um intensivo do Apocalipse, ok? Vamos pegar algumas passagens do Apocalipse para vermos essa questão. Apocalipse capítulo 6. É feita uma pergunta muito importante que nós temos que atentar a ela. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 15. E o contexto é falando sobre a volta de Jesus, o sexto selo. Verso 15 de Apocalipse capítulo 6 diz assim: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O contexto aqui que nós podemos observar é os ímpios, que contemplarão a vinda de Cristo e vão se desesperar. Porque Jesus não vai vir como ele veio na primeira vinda, como um bebê inofensivo, né, ali nos braços de sua mãe. Jesus virá à sua volta, segunda vinda, com poder e grande glória.
E quando os ímpios olharem, eles vão se desesperar, pedir que as rochas caiam sobre si. E vão falar, e vão exclamar: grande e terrível dia é este. Quem pode subsistir? É a pergunta deles. E o capítulo seguinte, o capítulo 7, responde: quem pode subsistir ao ver Cristo nas nuvens dos céus? Apocalipse, capítulo 7, do 1 ao 4. Gostaria que vocês me acompanhassem agora. Agora nós vamos ver, entendendo que os frutos são aqui um povo, ok? Que se permite ser influenciado pelo Santo Espírito, ok? Para que o caráter possa ser reproduzido. Eles permitem que o Espírito Santo atue na vida deles a ponto de o caráter estar completamente amadurecido. Acompanhem comigo Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e o mar, dizendo, o anjo disse: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, o povo que poderá subsistir na vinda de Cristo é denominado os 144.000. Os 144.000 será o fruto amadurecido. Será o povo que se permitirá ser modelado pelo Espírito Santo, a ponto de o fruto poder ser amadurecido, a ponto do seu caráter ser completamente liberto do pecado e Satanás nunca mais poder ter domínio sobre eles. Por isso, eles serão selados. Ok? E esse povo, meus queridos, terá o privilégio de ver Jesus sem passar pela morte. Por isso que eles estão aqui no contexto da vinda de Cristo. Eles poderão contemplar, diferente dos ímpios, que serão todos destruídos, eles poderão contemplar Cristo vindo na nuvem dos céus, sem passar pela morte. Esse será o privilégio dos 144.000. Claro que eles passarão por algumas coisas antes, mas o privilégio, a recompensa, será realmente muito grande. Agora, vamos nos aprofundar um pouco, que eu gostaria de passar aqui para os queridos, né, amigos, no capítulo 14 de Apocalipse ainda, para nós identificarmos um pouco esse povo, esses 144.000. Existe uma certa discordância, até mesmo debate, né, em relação se é literal ou simbólico, eu não vou entrar nessa questão aqui hoje, mas vamos ver aqui um pouco do caráter desses 144.000, ok? Rapidamente, para nós podermos concluir. Apocalipse, capítulo 14, também fala dos 144.000, desses que terão o fruto, que serão o fruto amadurecido. Capítulo 14 de Apocalipse, no verso 1, diz assim: olhei, João, apóstolo João, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, o que João está vendo aqui, como ele mesmo disse? Ele viu o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Ok? Todos os símbolos do Apocalipse você pode buscar na própria Bíblia que você vai encontrar. O Cordeiro é Jesus. E Jesus estava presente, junto com o Pai,
e junto com eles estavam os 144 mil. E o texto diz que esses 144 mil tinham o seu nome na fronte. A fronte representa decisão, ok? E o que seria o nome que é escrito na fronte? O nome do Pai e do Filho, do nosso Deus. Abram rapidamente comigo em Êxodo, capítulo 34. Eu acho muito importante a gente ler para a gente poder estar se aprofundando, né? Já vai ser a nossa primeira questão aí de símbolos, né? Do que significa o nome no caso. Êxodo capítulo 33, primeiramente. Êxodo capítulo 33, verso 18, diz assim: Então ele disse, Moisés, né? Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe Deus: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Agora no capítulo 34, a partir do verso 5, diz assim: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali estive junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então nós percebemos que nome representa o caráter. Então quando João diz que os 144 mil tinham o nome do Pai e do Cordeiro em sua fronte, ele está dizendo o quê? Que eles, os 144 mil, tinham o caráter de Deus, o caráter de Cristo em sua fronte, em seu intelecto, em sua capacidade de tomar decisões. Então, os 144 mil, eles terão o caráter de Cristo selado em suas frontes. Ok? Então, queridos, por que Jesus ainda não voltou? Porque os 144 mil precisam se manifestar. É fundamental que eles se manifestem. Ok? E a gente vai ver isso no verso 4 e 5. Acompanhem comigo. Para a gente poder fechar com chave de ouro. Ainda falando sobre os 144 mil, Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 4. São estes, os 144 mil, os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Verso 5. E não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Eles não têm pecado. 2 pontos importantes aqui para a gente poder concluir nossa pergunta, né? A resposta à nossa pergunta. Eles eram, os 144 mil serão as primícias. Por que as primícias? Porque eles serão a prova viva de que a angústia não se levantará pela segunda vez. Ok? Eles serão a prova viva de que a angústia não se levantará, desculpem, pela segunda vez. Ok? E por quê? Porque eles refletirão completamente o caráter de Cristo, mesmo nessa fraca e pecaminosa carne. Ok? E poderão, pelo poder de Deus, queridos, pela graça, não estou falando aqui de perfeccionismo ou de impecabilidade, eu estou falando pela graça de Cristo, os 144 mil refletirão o seu caráter e terão completa vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. E a grande pergunta é, quem serão os 144 mil?
quem serão esse fruto que é tão esperado por todo o universo, para que seja colhido, para que possamos finalmente reinar com Cristo por toda a eternidade. Pode ser você, pode ser eu. Por que o ceifeiro tem que esperar o fruto amadurecer para que ele possa colher? Nós não podemos saber qual é o dia nem a hora que ele virá. Mas uma coisa é certa: o ceifeiro precisa esperar que o fruto amadureça. Sendo assim, não sabemos o dia nem a hora, mas Deus está escolhendo cada um de nós nesta última geração, nesses últimos tempos, para sermos esse povo. Ok? Cada um de nós podemos ser esse povo, se nós quisermos e permitirmos que Ele faça essa obra em cada um de nós. Que Deus possa lhe abençoar e que Deus realmente possa fazer essa obra em cada um de nós. Eu não sei qual é a sua situação perante Deus. Todos nós somos dependentes dele. E se você se permitir, Ele pode fazer uma grande obra na sua vida. Que possamos permitir essa obra, para a honra e glória do nosso Deus. Muito obrigado por essa pergunta e que vocês possam continuar mandando suas perguntas, ok? Comentários, curtindo, compartilhando. Que Deus vos abençoe.